Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras da Fé. Aqui é o seu amigo, Pastor Giovanni. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos em uma série chamada Ministério Profético da Intercessão, chamados para interceder. Estamos agora iniciando o segundo módulo desta série. Permaneça conosco. Estamos falando sobre a importância dos intercessores na família. De um pai que intercede, de uma mãe, de uma jovem, de um rapaz que se posiciona como intercessores. E eu tenho a certeza que você faz parte deste exército. Então iremos falar agora sobre um tema também voltado para a intercessão. Como saber se realmente esta é a área que eu devo mais atuar, seja na sua igreja, seja na sua família? Como você deve saber qual realmente é a área que você deve atuar e se o ministério da intercessão é a área que você deve ser mais atuante na sua vida em todas as áreas? Eu quero deixar uma leitura para aqueles que estão nos acompanhando essa série em Isaías capítulo 59, 16, que Deus diz assim: "E viu Deus que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor." Olha só, Isaías 59, 16. "E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve." Aí fala sobre Jesus Cristo. O próprio Deus ter que se encarnar em carne humana através de Jesus Cristo para vir, interceder por nós, lutar pela salvação das nossas vidas, da nossa família. Então hoje o Senhor ele continua procurando intercessores, intercessoras, pessoa que possa mudar a história da sua casa, do seu lar, da sua nação, através da sua oração. Bom, continuando aqui então essa série, ouça bem, características de alguém que vai além de uma vida de oração comum. Quais são as características de um intercessor? Como você deve saber, como você pode saber se você é ou não um grande intercessor, alguém chamado para interceder pelo seu lar, uma grande intercessora? Existem aqueles que oram esporadicamente, como existe aqueles que fazem exercício esporadicamente. Existem os atletas que vivem para praticar exercícios, Aqueles que amam se exercitar. E existem aqueles que fazem esporadicamente. Na vida espiritual, na vida de intercessão é da mesma maneira. Existem aqueles que oram uma vez por mês, por dia, e olha lá, não podem ser considerados como intercessores, não podem ser chamados como parte do ministério da intercessão, mas sim aqueles que entendem o seu propósito, têm um coração alinhado à vontade de Deus, orando sempre. Estes têm a característica de uma grande intercessora. Então, características de alguém que vai além de uma vida comum de oração. Você ora mais do que pessoas comuns oram? Você ama acordar às madrugadas, ou às vezes no ambiente de trabalho a sua mente estar ligada em Deus, orando, falando com o Senhor em espírito a todo momento? Você é daquela pessoa que está dirigindo o seu carro, ou está dentro de um ônibus, ou está dentro de um avião, e ali você está orando, apresentando vidas, intercedendo por pessoas? Essa é uma característica forte, que você é uma grande intercessora, alguém chamado para ser um intercessor. Então, são pessoas que aprofundam-se em uma vida de batalha espiritual por várias causas. Então, a característica de alguém que é um intercessor, uma intercessora, é alguém que ela se aprofunda em uma vida de batalhas espirituais. É alguém que não consegue ver um familiar passando por lutas e você não entrar na batalha espiritual orando por aquela pessoa.
É quando lhe chega uma informação que há um colega de trabalho, um parente, um amigo, alguém da igreja que está enfrentando um grande problema, e ainda que alguém não te estimule a orar por aquelas pessoas, ainda que você não seja chamado para interceder por alguém, você se posiciona na brecha e diz: eu vou orar. Eu sei que aquela pessoa está enfrentando uma luta, eu sei que é uma batalha espiritual e que talvez aquela pessoa não está conseguindo orar como convém. Eu vou cobri-lo ou cobri-la em oração. Essa é uma grande característica de alguém que é chamado para o ministério profético da intercessão. Todo intercessor sente a dor e o sofrimento do próximo. Essa é uma característica muito marcante em alguém que tem um ministério profético da intercessão. Você sente a dor daquilo que a pessoa está enfrentando. Quantas vezes, e muitas vezes, eu como pastor, recebo áudios no meu WhatsApp ou ligações de pessoas que não me ligam pedindo orações, mas me ligam pedindo para que eu possa orar por alguém que ela precisa que seja representado. Em vez de eu orar por aquela pessoa que está me ligando, ela está pedindo orações por outras pessoas. E muitas das vezes eu sei que aquela pessoa que me ligou também está enfrentando grandes problemas. Então não queira dizer que o intercessor, por estar orando por pessoas, ele não está com problemas, ele não tem lutas, ele não tem dificuldades. Muito pelo contrário. Toda intercessora que eu conheço, todo intercessor que eu conheço, são pessoas que passam por perseguições, por lutas, batalhas espirituais. Em algum momento de se aprofundarem tanto em uma guerra espiritual por alguém, em alguns momentos até adoecem. Sua imunidade baixa, vem uma forte dor de cabeça, porque esta pessoa está entrando na guerra por outra pessoa. Você é assim? Alguém que percebe que tem um familiar passando por lutas e você começa a jejuar por ele, começa a levantar na madrugada, sempre apresenta aquele parente, aquele amigo nos grupos de orações da igreja. Você é um intercessor. Você é uma intercessora. Então, a Bíblia diz sobre um homem chamado Moisés, que estava no deserto, e ele de longe viu que um soldado egípcio estava espancando um escravo israelita, e Moisés sentiu a dor do sofrimento daquele escravo, e a Bíblia diz que Moisés foi lá até aquele soldado egípcio e o matou, e enterrou o corpo dele no deserto, achando que ninguém iria ver, e descobriram. Mas Moisés, ele protegeu alguém que estava sofrendo, ele excedeu a ira, ele fez algo que não deveria, mas talvez foi a forma dele demonstrar a revolta em ver o sofrimento de alguém. Então Moisés, ele foi levantado por Deus para libertar a nação de Israel, que estava sendo escrava há 400 anos pelos egípcios. Então Deus o levantou porque Deus viu que Moisés tinha um coração que não suportava ver o sofrimento do próximo. Por isso que Deus o levantou como libertador espiritual da nação de Israel. Então todo intercessor, ele sente a dor e o sofrimento do próximo. Chamamos essa dor de compaixão. O intercessor, ele tem muito de compaixão com o próximo. O que é compaixão? É colocar o seu coração na dor de alguém. Uma pessoa que ela manifesta a compaixão é alguém que se coloca no lugar do outro. Como o bom samaritano que ao passar viu alguém caído, o bom samaritano pegou aquela pessoa, gastou dinheiro para tratar da saúde dele, onde ele ficou em um certo aposento. O bom samaritano, ele fez o papel que muitos poderiam ter feito. Então, Moisés, ele foi um libertador porque ele não suportou ver o sofrimento daquele escravo. A rainha Esther foi uma grande intercessora. A rainha Esther foi uma grande intercessora da nação de Israel, dos judeus, quando ela viu que o seu rei, o seu senhor, havia promulgado um ofício, um decreto, a qual prejudicaria a nação de Israel, o Deus de Israel.
Então a Bíblia diz que a rainha Ester levantou um jejum, até as crianças e animais jejuaram, e ela clamou ao Senhor, e ela foi diante do rei interceder, representar aquela nação dos israelitas, dos judeus, para que sejam derrubados toda promulgação, toda lei, todo decreto para prejudicar a nação de Israel. Então, a rainha Ester foi uma grande intercessora. O intercessor entende que há batalhas que não são vencidas no campo material, são vencidas em oração. Então, se tem algo que o intercessor tem, é o discernimento espiritual por compreender que há lutas que muitos estão enfrentando que não são carnais. É o que a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, porque a nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra sangue, mas são contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, o intercessor, ele sabe que ele não está enfrentando lutas de ordem humana, de ordem carnal. O intercessor, a intercessora, eles sabem que a sua luta está num nível maior, está num campo espiritual, está num lugar de hostes espirituais da maldade. É onde ele entra em oração no mundo espiritual, combatendo esses principados e potestades. O intercessor tem uma vida mais isolada, porque entende que ele está sob a observação do inimigo. Isso é óbvio. Toda intercessora que eu conheço, todo intercessor que eu conheço, são pessoas um pouco mais isoladas. Talvez pessoas de poucas palavras, talvez pessoas que não estão cercadas de muitas amizades, porque são pessoas que elas procuram agradar acima de tudo a Deus. Pessoas que eles têm um temor muito profundo de contrariar a pessoa do Espírito Santo. Então, se você é alguém que é um pouco mais isolado, que é mais na sua, mais observadora, mais observador, é porque talvez o seu discernimento espiritual está mais aguçado para compreender o ambiente daquele lugar. Então, na sua maioria, intercessores são pessoas mais reservadas, pessoas que não são de falar muito, de se comunicar muito, são pessoas mais separadas. Isso é importante, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O intercessor busca sempre coberturas espirituais por entender que não pode batalhar sozinho. Ouça bem, isso é muito sério que eu vou falar. Nunca assuma brigas espirituais de alguém que você não esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Eu conheço, às vezes, muitos intercessores que cometem erros de iniciar uma briga espiritual, de começar a orar por pessoas que, às vezes, o intercessor não sabe que está mexendo em uma situação muito grave, em alguém que veio da magia negra, de alguém que veio de trabalhos, de alguém que veio de um ambiente de coisas ocultas, ou que talvez foi vítima de trabalho, e aí esse intercessor não tem um pastor para cobri-lo, essa intercessora não tem uma líder espiritual para cobri-la em oração, esse intercessor, essa intercessora não tem pessoas na sua retaguarda te cobrindo para você orar por aquela pessoa. Então você precisa de uma forte cobertura espiritual, até porque a Bíblia diz que onde há união, o Senhor dá ordem à bênção. Onde há mais pessoas em oração, mais fácil se vence aquela batalha. Olha, quem cobria Daniel em oração? Você não vê ninguém cobrindo Daniel em oração. E porque Daniel não tinha uma cobertura espiritual, e por mais que ele orasse 3 vezes ao dia, houve uma grande retaliação, um grande ataque contra Daniel. As orações dele levaram 21 dias para serem respondidas, porque os principados e potestades, os reinos persas daquele lugar, os principados impediam que a oração de Daniel subisse. Houve essa a resposta. Então, você intercessor, não inicie o seu ministério de intercessão sem uma forte cobertura, sem orientações espirituais.
Não sai pegando brigas das pessoas, problemas das pessoas e se sobrecarregando espiritualmente a orar pelas pessoas. Não. Você tem que ter nesse momento maturidade para entender que haverão sim os contra-ataques. Haverão sim os ataques contra a tua vida, mas também contra a tua família. Sempre quando eu vou orar por alguém, interceder por alguém, eu peço cobertura sobre o meu casamento em primeiro lugar. Eu peço cobertura espiritual sobre as minhas filhas e sobre a minha vida. E aí depois que eu sei que a armadura de Deus está conosco, depois que eu sei que a minha casa está guardada, cercada pelos anjos, agora eu vou entrar na batalha por muitas pessoas, por muitas vidas. A Bíblia diz: não ignoreis os ardis do inimigo. Não ignoreis os ardis do inimigo. Ele não brinca de ser do mal. Então, se revista da armadura de Deus, mas esteja debaixo da cobertura da sua liderança, dos seus pastores, para que você venha ter sucesso no seu ministério profético de intercessão. Olha sobre cobertura. Deus dava vitória para Josué nas batalhas, enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, cobrindo José e a nação de Israel. Quando as mãos de Moisés se cansavam e uma abaixava, a nação de Israel perdia a batalha. Até o ponto que Arão e Hur tiveram que segurar os braços de Moisés para que ele não pudesse se cansar, para que Josué continuasse tendo vitória. Então, mãos estendidas fala de cobertura espiritual, tá ok? Então, eu termino esse segundo módulo sobre características peculiares de quem é chamado para a intercessão. Nunca comece uma guerra sem estar debaixo de uma cobertura espiritual. Mantenha o seu coração cheio de compaixão pelo próximo e busque sempre um tempo de reserva para Deus, para que Deus te fale coisas no secreto. Deus te abençoe e agora nós vamos para o próximo módulo, tá bom? A seguir. Deus te abençoe.